Fala, povo! E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. É um prazer mais uma vez vir aqui para conversar com vocês sobre a minha vida, sobre esse blog, sobre a ideia desse blog Dedo pelo Mundo. Então hoje o vídeo é sobre os 3 motivos que me fizeram criar esse espaço aqui nessa página no Instagram para compartilhar com vocês, né? As minhas experiências com viagens, as minhas experiências de vida, meus problemas, dramas, perrengues, alegrias, dificuldades, enfim. E dar apoio para vocês aí que pensam também que viajar é o melhor negócio, que pensam em morar fora, por que não? Que pensam no intercâmbio, quem sabe? Então tudo isso vai ser parte desse canal aqui, desse espaço, que por enquanto estamos no Instagram, mas a ideia é que a gente converse, bata um papo mesmo sobre isso, tá bom? Então mais uma vez eu quero agradecer a galera que já me segue, compartilha aí, que vocês já ajudam bastante, tá bom? Primeiramente, mais uma vez, um beijo pra todo mundo que tá aí ainda, e enfim, vamos pra cima, tá? Então, como eu falei, hoje o assunto que eu queria tratar era trazer as 3 razões que me fizeram criar o espaço Dedo pelo Mundo, né? O terceiro ponto, eu acho que é o mais difícil, mas é o que eu acho que mais pode te trazer uma identificação. Então, aguarda aí até o terceiro ponto para a gente discutir isso e depois eu quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então, para começar, eu moro quase debaixo do aeroporto, então, como vocês podem ouvir, tem um avião passando. Dá para ouvir, ó? Pois é. Então, desde sempre eu tive essa vontade, esse desejo de viajar. Então, tudo começou assim, tá? O primeiro ponto que me fez criar esse canal, esse espaço aqui, o que foi? Desde sempre, né, eu vivia com essa curiosidade de morar fora, de estudar fora, de ter essa experiência e de principalmente viajar de avião. Aquele sonhozinho de criança, né? Eu lembro que os meus pais me levavam para a Avenida do Aeroporto, aqui em Fortaleza. Quem não conhece Fortaleza, mas fica aqui na Avenida do Aeroporto, tem uma pontezinha onde a gente para os carros e o avião, quando vai descer para a pista de pouso, ele passa um pouquinho, né, acima do nível da avenida, da ponte. Então a gente ficava naquela pontezinha só olhando pra cima. Ai, eu quero viajar de avião. E eu lembro que a minha mãe me dizia: você vai viajar ainda muito, meu filho, né? Ela sabia ela, que era verdade. Ou ela sabia, né? Enfim, então sempre tive esse desejo de viajar. Até que de fato eu fui morar fora. Mas lá na frente vai ter vídeos aqui também explicando de como eu fui parar lá fora, de como foi minha experiência. Já tem alguns aí que você pode ver lá no IGTV aqui Dedo pelo Mundo. Mas vai ter mais informações sobre isso, tá? Então, nesse tempo que eu morei fora, eu vivi já muita coisa. E aí meus amigos ficavam o tempo inteiro pra mim, né? E Edu, tô indo fazer um Eurotrip, me diz aí uma rota massa pra fazer, me diz aí um país legal pra fazer. E na verdade, eu sempre dava dicas, mas que eu também não tinha oportunidade de conhecer tudo que eles me perguntavam se era legal. Eu não tinha oportunidade de dizer, olha, realmente é bom, porque eu nunca tinha ido. Então foi daí onde surgiu a ideia, eu preciso viajar. Nesse momento eu comecei a dar dicas de viagem para os meus amigos mesmo, mais próximos. Depois os meus amigos foram indicando outros amigos, outros colegas que foram pedir dicas para mim. Tinha gente que eu nem conhecia e que eu acabava dando dica. Então era algo que me fazia muito bem. Então já acendeu uma luzinha verde assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que monetize isso, né? Por que não? Então foi assim que surgiu a primeira ideia, que nasceu a sementinha. Vamos para o segundo ponto, que se trata mais do meu trabalho. Eu trabalhei durante um período de quase mais de um ano lá na Hungria, lá em Budapeste. Por coincidência ou não, eu trabalhava numa agência de viagens. Então eu dava suporte para clientes portugueses, brasileiros, enfim, a galera que queria viajar e precisava de qualquer assistência, eles ligavam pra gente. Era uma agência de viagens online, então eu tive a oportunidade de comprar passagem aérea, de dar dicas de viagens querendo ou não, dar dicas de companhia aérea, regras de companhia aérea, multa, cancelamento, tudo isso passava pela minha mão. Então foi uma experiência de vida riquíssima, com pessoas que eu trabalhava de diferentes regiões, de diferentes países, diferentes culturas. Então foi uma experiência muito massa e que eu aprendi muito, né? Então eu linkei a ideia da agência de viagens, do trabalho da agência de viagens, linkei com a luzinha de dar dicas para os meus amigos. Então, poxa, tá tudo se encaixando, eu preciso fazer algo para que isso funcione, né? Então, o segundo motivo foi ter experiência em agência de viagens. Depois eu posso contar pra vocês aqui num vídeo como é a rotina trabalhando numa agência de viagens, se vale a pena comprar com agência de viagens ou se vale a pena comprar diretamente com companhia aérea. Tudo isso mais lá na frente a gente vai ter dicas aqui também, tá bom? E o terceiro ponto que eu falei pra vocês
de que vocês podem se identificar é o que é o mais sensível a mim. Por ter morado esse tempo fora, ter morado esse tempo lá na Hungria sozinho, sem minha família, sem meus amigos próximos, né? Ter a obrigação de sustentar a minha casa, de trabalhar, estudar e morar sozinho, então tudo isso foi uma pressão muito grande na minha cabeça. Não achem você que é fácil morar fora do Brasil, que é tudo festa, que é tudo, né, alegria, porque não é. Existe sim algo por trás muito maior do que a gente aparenta nas fotos do Instagram e que a gente precisa sim de um apoio psicológico. Então nesse momento, né, de saudade da minha família, de trabalho, estudo, a minha cabeça ficou fervilhando, então eu precisei de uma ajuda psicológica. Então eu comecei a fazer uma terapia para poder entender esses meus sentimentos, né? Isso foi antes da pandemia, tá? Antes pandemia. Então eu fui para uma psicóloga, depois fui indicado para uma terapeuta e fui fazer terapia. E aí eu reconheci, na verdade, a terapeuta me indicou um caminho e eu simplesmente reconheci a necessidade de compartilhar essas minhas experiências com pessoas que desejam, que sonham morar fora, que desejam trabalhar fora, que nunca saíram do Brasil, mas que querem ter essa experiência, né? Então foi algo que foi me conquistando e a terapia me indicou, poxa, eu preciso jogar e compartilhar esses sentimentos, porque vai me fazer bem, vai me fazer bem. Acima de tudo, compartilhar vai me fazer bem, vai me fazer sentir melhor. E foi isso que aconteceu. Depois da terapia, eu pensei de diversas formas de como eu compartilharia essas experiências com outras pessoas, com os meus amigos também, mas obviamente a ideia era alcançar pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Então, compartilhar essas viagens, as experiências de vida que eu tive fora e que eu tenho fora, seria o maior trunfo, seria o meu melhor remédio, né, para melhorar da minha crise de ansiedade. Então, foi na terapia onde eu identifiquei que eu tinha ansiedade e que as minhas crises eram fortes, mas eu acho que o meu maior remédio foi, de fato, que a terapia me identificou, né? O que eu identifiquei na terapia, melhor dizendo, que era compartilhar as minhas experiências e dividir essa ansiedade, na verdade, com os meus amigos e com a galera que tinha curiosidade de como é a vida lá fora, né? Até que veio a pandemia. Então eu precisei investir, gastar minhas energias, canalizar as minhas energias em algo para que essa ansiedade fosse diminuída. E também, acho que todo mundo sofreu de alguma forma, foi afetado de alguma forma com a pandemia e comigo não foi diferente. O Edu pelo Mundo nasceu através desses 3 pontos. Primeiro deles, fui dar dicas para os meus amigos, foi uma conversa informal com os meus amigos. Segundo ponto, foi a minha experiência em agência de viagens. E o terceiro ponto, que é muito pessoal, foi com relação às minhas crises de ansiedade e com as minhas sessões de terapia. Então, se você aí passa por essa mesma situação, por que não canalizar isso de alguma forma? Comigo funcionou nisso, né? Compartilhando as minhas experiências através de um videoblog. Então, por que não com vocês também? Vocês não conseguem identificar e como canalizar essas energias para algum lugar, para algo interessante. Foi assim que nasceu o Edu pelo Mundo. Como eu falei, esse espaço é um espaço muito democrático. Hoje eu estou aqui na sala, na verdade no chão do meu quarto, porque eu quero fazer desse espaço realmente algo muito espontâneo, sem cenário. Às vezes vai ter cenário bonitinho, às vezes não vai ter. Assuntos diversos, de tudo a gente vai conversar aqui, dicas de viagem, experiências, perrengues, micos, histórias. Eu vou trazer pessoas para conversar também com vocês sobre as experiências de morar fora, né? Então tudo isso vai caber aqui nesse espaço. A ideia é que a gente conversar, criar uma intimidade, criar um diálogo e criar também um espaço que vocês possam ter liberdade de me perguntar: e Edu, tô viajando e vou precisar de uma dica tua, e aí, onde é que eu almoço em local tal? Então, se eu conhecer e eu puder ajudar, vai ser com o maior prazer, né? Esse momento, como a gente já sabe, não é o momento de viajar, mas eu já falei para algumas pessoas, esse é o momento de se planejar. Se planejar para 2022, para 2023, se você quer fazer uma viagem grande, é hora de se planejar, tá? A pandemia está aqui nesse momento, ninguém pode viajar, infelizmente, mas é o momento de se organizar, porque depois que isso acabar, a indústria, o turismo vai dar um boom. E vocês podem esperar, porque nesse boom, eu quero que vocês todos aí possam viajar e divulgar esse mundão. E o Brasilzão também, né? Porque às vezes a gente tem a intenção de viajar para fora, mas a gente mal conhece dentro do nosso país, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado para vocês que ficaram aqui até o final.
Por favor, compartilhem, deem like se vocês gostaram. Tem alguma pergunta aí? Manda pergunta que a gente tenta responder, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo grandão pra vocês, tá? Tchau.